Continuando nosso assunto aí sobre o primeiro reinado, agora falando sobre a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Lembrando que era uma Constituição considerada bem autoritária, que dava poderes excessivos ao imperador. Já vamos falar sobre isso. Então, a Constituição está previsto nela a adoção como regime de governo a monarquia hereditária. Então, o país seria governado por um rei e o poder seria hereditário, passaria para o filho mais velho dele o direito de herdar o trono, e divisão de 4 poderes. Então, o Brasil adotou 4 poderes, lembrando vocês que os 4 poderes foram pensados pelo iluminista Montesquieu, onde ele fala que o ideal de uma nação é que ela fosse regida por 4 poderes, com poderes estabelecidos em níveis iguais, e cada poder dentro da limitação das funções desses poderes. Então seria o poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador pensado por Montesquieu era que, o próprio nome já fala, é moderar, ou seja, seria aí ele manter os outros 3 poderes no mesmo nível, ou seja, tipo uma fiscalização, Não deixar que o executivo se intrometa no legislativo ou vice-versa e também no judiciário. Então, cada um dentro da sua função, das suas delimitações funcionais. E o moderador teria essa função de fazer essa fiscalização. Só que no Brasil, eles adotaram o poder moderador para servir de mais um poder nas mãos do imperador, o que faria com que ele se tornasse um imperador absolutista, um imperador autoritário. Então, o poder moderador daria os poderes excessivos ao imperador no Brasil, porque somente quem iria compor ou fazer parte do poder moderador era só o imperador, então era um poder exclusivo dele. E esse poder moderador dava poderes ao imperador de nomear candidatos para deputados e senadores e podia demiti-los também, podia tirá-los do cargo conforme o interesse dele. Então, sem que ninguém pudesse fazer nada por isso. O poder executivo era exercido pelo imperador e os ministros, o legislativo pelos deputados federais e pelos senadores, o judiciário pela corte, a Suprema Corte, tá bom? E o moderador é exclusivo do imperador. Dava poderes excessivos ao rei, nunca esqueçam disso. Esse sistema, gente, ele funcionou até o ano de 1891 no Brasil, até que foi formulada uma nova Constituição e aí eles eliminaram o poder moderador, tá bom? Também a Constituição de 1824 criou o voto censitário. Aquele baseado no alqueire da mandioca? Não, era o voto censitário baseado na renda do indivíduo, mas não mais no alqueire da mandioca, mas baseado nos R$1.000, Então, esse voto censitário dizia o seguinte, que só quem tivesse uma renda comprovada, uma renda anual de R$100.000 por ano é que poderia ser um eleitor. E o voto ele era indireto, masculino e acima de 25 anos. Então, só votava no Brasil quem ganhasse acima de R$100.000 por ano, fosse homem, estivesse acima de 25 anos de idade e ele só poderia votar, ele não podia se candidatar. Para ele se candidatar, o voto era indireto, então ele vai votar num representante. Então, esse cara aqui é o eleitor, esse aqui vai ser o representante. Então, esse aqui vota no representante, que vai formar o colégio eleitoral, ok? Então, esse cara que tem que ganhar acima de R$100.000. Esse cara aqui, para ser candidato a representante, ele tem que ganhar acima de R$200.000. Aí esse cara aqui vota nesse, ele se torna um representante desse. Aí esse aqui vai ser candidato a deputado e esse candidato a senador. Esse candidato a deputado, ele tem que ganhar acima de R$400.000. E esse candidato a senador tem que ganhar acima de R$800.000. Abaixo disso não podia ser candidato dele, de senador nem de deputado.
Esse que é o representante desse eleitor, ele vai votar para deputado e para senador. Detalhe, ele podia votar, se tivesse 3 senadores, um era nomeado pelo imperador, os outros 2 eram eleitos pelo colégio eleitoral. Entenderam como que funcionava a eleição no Brasil? Se não tiver dúvida com isso, gente, pode perguntar através do Zap que eu vou estar respondendo. Foi adotado o sistema do padroado pela Constituição. O que é o sistema de padroado? É quando a igreja estava subordinada ao Estado, é quando o Estado e a igreja se misturam, ou seja, quando as medidas, as decisões administrativas de Estado se misturam com as decisões espirituais, religiosas, tá? Então, é chamado de sistema do padroado. Então, significa o quê? Que na prática, o imperador decidia as questões religiosas no Brasil. Vou pegar de exemplo um fato que aconteceu no Brasil no final do século XIX. O Papa percebeu que os maçons estavam crescendo muito, o número de maçons na Igreja Católica estava crescendo muito e influenciando muito a Igreja. Então, o Papa passou a determinar uma lei que serviria para todo mundo católico, não só para o Brasil, mas para todo mundo católico, que todos os bispos deveriam identificar quem era maçom dentro da Igreja Católica e excomungá-los, não devia admiti-los, tá? Essa lei chegou no Brasil, o imperador era maçom, os amigos do imperador eram maçons, e ele então faz o quê? Ele fala o seguinte, chama os bispos e fala, vem cá, isso aqui é uma regra lá do Papa para vocês respondem a ele. Mas aqui vocês não vão responder a ele, vocês vão responder a mim. Vocês aqui no Brasil não vão fazer o que o Papa está ordenando. Está proibido de expulsar os maçons da Igreja Católica. Então, essa é um exemplo do sistema padroado, tá bom? Depois, quando a gente chegar lá no final do século XIX com vocês, eu explico isso melhor. E as eleições eram indiretas, que eu falei para vocês. O eleitor não vota diretamente no candidato dele, ele vota num representante, tá bom? Aqui é um organograma mostrando para vocês como funcionava essa Constituição. Então, nós temos aqui o poder moderador, que no Brasil ficou acima dos outros 3 poderes. Foi adotado o poder legislativo, executivo e judiciário. O imperador, ele exerce as 2 funções, né, de poder moderador e poder executivo. O poder judiciário é formado pelo Supremo Tribunal de Justiça. O poder legislativo é formado pela Assembleia Geral, que é esse colégio eleitoral que eu falei para vocês, que vota na Câmara dos Deputados e vota para o Senado. O poder executivo é formado, além do imperador, é formado por um Conselho de Estado, e também pelos presidentes de província, que hoje seriam os governadores, e os conselhos provinciais, que seriam as câmaras de deputado estadual. Hoje, tá? Na época era assim que era chamado. Ok? Agora a crise do primeiro reinado, né, que vai até aí a Confederação do Equador. Para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, foi necessário o pagamento de indenização, isso eu já expliquei para vocês. A Inglaterra também fez a exigência dela e o pessoal lá de Pernambuco, mais uma vez, vai se revoltar contra o governo central. O que acontecia em Pernambuco? Basicamente o que tinha acontecido lá em 1817, que teve a Revolução de 17 no governo de Dom João. A população ela estava empobrecida, os impostos na região eram muito elevados, a população, né, quem era comerciante era impedido de fazer o comércio varejista, porque isso era um monopólio exclusivo dos portugueses, isso se manteve. E a população ela tinha uma forte influência pelo discurso dos liberais. E os liberais tinham Pernambuco como seu reduto. E o que vai desencadear a nova revolta lá em Pernambuco? A ação de Dom Pedro I, fechando ou dissolvendo a Constituinte de 1823 e tomando aquelas medidas autoritárias. Aí o povo lá de Pernambuco, comandado, né, por uma elite pensante, essa elite pensante vão ter
dois padres, né, que vai ser o Frei Caneca e o Mororó. O Frei Caneca era de Pernambuco e o Mororó vai ser do Ceará, se eu não me engano. Que essa Confederação do Equador, ela não acontece só em Pernambuco, ela vai ter adesão aí da Paraíba, vai ter adesão do Rio Grande do Norte e do Ceará, tá? Então, a ideia deles era o quê? Separar. Eles vão ser motivados aí pelo exemplo que acontecia em toda a América Espanhola, que era a fragmentação dos territórios, surgindo pequenos estados independentes, e eles vão iniciar uma revolta com o objetivo de tomar o poder e separar a região nordeste do Brasil, tá? Formando ali um país com o nome de Confederação do Equador. Eles chegam a tomar o poder lá em Pernambuco, tá? Chegam a derrubar o governante provincial nomeado por Dom Pedro, né? E o resultado foi que acabou mal para os revoltosos, tá? Vamos lá falar sobre isso. A concentração do poder nas mãos do imperador provocou descontentamento e a realização de rebeliões. Então, o fato dele dissolver a Assembleia Constituinte de 1823 demonstrou isso claramente para os revoltosos lá de Pernambuco. A gente fala Pernambuco, mas está inserido as outras também, tá, gente? As outras regiões que eu citei. A principal delas foi a Confederação do Equador, que teve início em Pernambuco em 1824, e as outras províncias que acompanharam ou apoiaram. Pernambuco continuava sendo importante reduto do liberalismo radical, então eram os liberais aí que queriam aquela autonomia provincial, que queria menor poderes nas mãos do imperador, tá? Alimentando de um lado pela propaganda política dos veteranos de 1817, então o pessoal que tinha sobrevivido à Revolução de 17 falava, olha, lembra que a gente fez lá em 17, vamos fazer de novo, agora não é mais Dom João, vamos tomar o poder, vamos separar do Brasil, né? Deixa Dom Pedro para lá, mais ou menos nisso. Das pessoas que era aí que tinha participado, era um veterano aí da Revolução de 17, foi o Frei Caneca e o Cipriano Barata, e eles vão se tornar os líderes aí dessa Confederação do Equador. Por outro lado, a situação de quase total estagnação da economia. Então, aquilo que eu falei, a população vinha se empobrecendo, altos impostos, a população comerciante não podia participar do comércio varejista, que era exclusivo dos portugueses, e a população do campo, né, ficava à mercê dos grandes proprietários de terra que exploravam essa mão de obra, e eles continuavam sendo agroexportadores, né, com a economia fundamentada na produção do açúcar. E o resultado foi que gerou uma população de revoltosos ali. Era grande a desconfiança dos pernambucanos em relação ao governo de Dom Pedro I, plenamente confirmada pelas decisões autoritárias da dissolução da Constituinte e da outorga da Constituição. Como eu falei, eles deram muito trabalho, tá? Dom Pedro enviou ali tropas para a região. Eles chegaram a ter 4 navios de combate, mas que não foram suficientes para combater a Marinha do Brasil, que não era grande coisa, mas contra 4 navios de combate somente era bem significativo. A região foi cercada, né? Foi cercada pelas tropas de Dom Pedro, boa parte deles eram mercenários, e eles conseguem derrotar os revoltosos, tirando eles do palácio de governo e conseguindo capturar aí o Frei Caneca e o Padre Mororó. E os dois, da outra vez, o Frei Caneca tinha sido anistiado, né? Tinha sido perdoado. Dessa vez, como ele era reincidente, ele foi condenado à morte. Só que nesse período, gente, a condenação à morte no Brasil por traição era a forca. Só que por ele ser padre, ele e o Mororó, os carrascos se recusaram a executar a ordem, né? Que era o cumprimento da pena. Os carrascos falaram, não, eu não vou, aí chamou outro, eu não vou, o cara é padre, eu não vou fazer isso, eu não vou queimar no fogo do inferno, não vou matar padre. Aí o imperador, Dom Pedro, chegou a fazer uma proposta para que um presidiário condenado por um crime qualquer, ou de menor peso, que tivesse pego 10, 20 anos de prisão, se ele
puxasse a cordinha lá do cadafalso e enforcasse do Frei Caneca, ele teria a pena dele perdoada. Esses caras também não quiseram, nem os presidiários quiseram, pelo menos é o que corre de boato. E aí, diante da recusa de todos de puxarem a corda do cadafalso lá, eles tomaram uma outra decisão. Tá bom, não vai enforcar, mas o cara precisa morrer. Então vai ser por fuzilamento. Aí separa-se 10 soldados, 5 recebem bala de festim, que é bala falsa, mas o cara não sabe o que é, e 5 recebem balas verdadeiras. E aí eles recebem a ordem de atirar, atira, mas não sabe se foi ele que matou ou não, tá? Então, dessa forma, Frei Caneca foi executado. Frei Caneca, o Bororó, tá? Mas boa parte da população mais pobre que participou também foram mortas nas batalhas, tá? E o resultado foi que o desfecho do conflito da Confederação do Equador foi considerado muito violento pelos brasileiros, e o Dom Pedro começa a ser mal visto pela população, né? A impopularidade dele começa a crescer e vai ganhar cada vez mais espaço conforme os novos fatos vão acontecendo. Em 1825 vai iniciar-se uma luta no sul do Brasil com a guerra da Cisplatina, tá? Que eu já tinha falado para vocês. A Cisplatina não pertencia ao Brasil, ela pertencia ao vice-reino do Prata, que Dom João foi lá e anexou esse território no ano de 1821, então era uma população que vivia ali, que não tinha menor vínculo com o Brasil, não se sentiam brasileiros. E aí, em 1825, eles iniciam a luta pelo processo de independência deles. Essa luta se arrasta por 3 anos, vai até o ano de 1828, e o que simboliza essa luta? Simboliza uma despesa enorme para o Brasil e a derrota. O Brasil, quando chega em 1828, acaba derrotado e tem a perda do território e um prejuízo enorme com os gastos da guerra. Isso tudo atrai ainda mais impopularidade para Dom Pedro I, tá bom? Eu vou parar por aqui para a gente não ficar muito extenso e continuo na próxima aula falando sobre os assuntos da sucessão do trono português e a renúncia de Dom Pedro, ok? Fiquem com Deus, até lá.